Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 7, as práticas mercantilistas, Vamos entender como se deu o mercantilismo na Inglaterra, França e Holanda. Nós já vimos como se deu o mercantilismo em Portugal e na Espanha. Portanto, agora vamos finalizar esse capítulo analisando como se deu o mercantilismo em outros países da Europa. Bom, começando pela Inglaterra, nós devemos dizer que a Inglaterra demorou seu processo de expansão marítima porque ela estava envolvida na chamada Guerra das Duas Rosas. Como a gente vai ver aqui na imagem seguinte, a Guerra das Duas Rosas tem esse nome porque foi um conflito entre duas famílias de nobres da Inglaterra pelo trono, a família de Lancaster e a família de York. Por uma coincidência, as duas famílias tinham o mesmo símbolo, o mesmo brasão, que são rosas, uma rosa vermelha e uma rosa branca. Por conta disso, a guerra se chamou Guerra das Duas Rosas. Ao final do conflito, as duas casas se unem em uma única só, formando a família Tudor, que vai governar a Inglaterra por um longo período da história. Continuando, o comercialismo consistia na exportação de seus produtos manufatureiros e têxteis, ou seja, a Inglaterra já estava produzindo produtos manufaturados, que é o início, que é um processo anterior à Revolução Industrial, à indústria, Eram produtos manufatureiros. E por conta disso, ela começou então a exportar esses produtos para fora da Europa através da expansão marítima. Além disso, a Inglaterra também possuía uma forte marinha mercante que dava a ela benefícios sobre os outros países, Enquanto Portugal e Espanha, por exemplo, ainda precisavam ter uma formação de construção de navios, A Inglaterra sempre se dispôs de uma forte marinha mercante, o que beneficiou ela já na largada. Continuando, a Inglaterra também criou a Companhia Britânica das Índias Orientais, que permitiu a ela fazer um comércio mais rápido com a Índia e a Indonésia, com a região das Índias, com a região do Oriente, e através dos atos de navegação criado por Oliver Cromwell, ela obrigava a qualquer país, qualquer comerciante que quisesse comprar produtos ingleses, sejam especiarias do Oriente, seja produtos manufaturados, precisava comprar e transportar essa mercadoria em navios ingleses, com capitães ingleses e com a maior parte da tripulação sendo de ingleses. Isso beneficiava não só o comércio, o comércio de especiarias e de produtos ingleses, mas também os transportadores, que qualquer produto que saísse da Inglaterra teria que ser transportada por navios ingleses. Isso fortaleceu também o mercantilismo inglês. E por último, os estados que se recusassem a usar os navios ingleses, ou seja, que quebrassem os atos de navegação, poderiam ser atacados, pilhados e afundados pela marinha mercante inglesa. Ou seja, quem não obedecesse à Inglaterra, quem quisesse comprar e transportar em outros navios, poderia ser atacado. Essa é uma imagem da marinha mercante inglesa, usando suas vestes. Aqui na imagem nós vemos um capitão de um navio, como ele se vestia. E é nesse período, por exemplo, que a maioria dos filmes de piratas, acontece, nas grandes histórias. É nesse período das grandes navegações que piratas, corsários, existiram e navegaram por todo o mar da Europa e todo o Oceano Atlântico. Bom, agora falando sobre a França, a França se dedicou mais ao cobertismo, que era uma prática, criada na França, onde ela valorizava também a produção manufatureira, ou seja, a produção nacional, e exportava esses produtos franceses por toda a Europa. Os produtos franceses que eram mais exportados eram
tecidos de luxo, malharias, perdão, tapeçarias, que são tapetes, porcelanas e objetos de vidro, né? Eram mais produtos voltados para a elite. O país usou do protecionismo econômico para fortalecer a indústria interna, bem como evitou que os franceses importassem mais do que exportassem, né? Algumas ideias que eram próprias do mercantilismo, a França também utilizou para proteger sua economia, né? E o seu comércio, que era um comércio muito específico, um comércio voltado para a elite europeia, né? Muitos produtos franceses eram considerados caros e importantes para toda a nobreza europeia, né? Todos os produtos franceses, a maioria é voltada para o luxo, né? E por conta disso, eles protegiam esse comércio, né? Valorizando o produto nacional e impedindo que o país comprasse mais do que vendesse. Aí, de novo, a balança comercial favorável, que é um conceito do mercantilismo, onde você precisa exportar mais do que importar. Ou seja, você vende mais do que compra. E isso gera um lucro para a economia do seu país. Bom, terminando sobre as práticas agora mercantilistas da Holanda, os holandeses, diferentes de outros países, não buscaram novas terras, como foi Portugal e Espanha, não buscaram um comércio de produtos manufaturados, eles se concentraram na burguesia mercantil e bancária, ou seja, em empréstimos, né? O comércio holandês era controlado diretamente pela classe burguesa e essa fazia empréstimos a outros países, né? A comerciantes espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, e com isso, né, através desses empréstimos feitos por bancos, a Holanda também recolhia uma grande soma de dinheiro através dos pagamentos, né? Ela emprestava dinheiro a juros e recolhia os pagamentos. Além disso, a Holanda também criou uma companhia das Índias Orientais, né? Que também faziam relações comerciais com as Índias e com o Oriente, né? Fazendo com que esse comércio de especiarias também ocorresse por parte da Holanda. Terminando, o Banco de Amsterdã, né? Responsável também por esses empréstimos a juros altos, né? Qualquer país poderia chegar ao Banco de Amsterdã e pedir um empréstimo, o banco emprestava e ele ia recebendo os pagamentos desse empréstimo, né? Era assim que os comerciantes holandeses lucravam com o mercantilismo. Todo mundo queria investir no comércio, na expansão marítima, na construção de navios, e isso era caro, isso custeava muito dinheiro, e esse dinheiro vinha dos bancos holandeses que faziam empréstimos a juros altos. Colonialismo, né? Os holandeses exploravam os bens naturais das colônias e comercializavam com outras nações europeias, né? As colônias holandesas, principalmente no Oriente e na África. Depois a Holanda também vai chegar à América, né? O que acontecia? Ela explorava, né, as riquezas naturais que existiam nessas colônias, como a gente vai ver na próxima unidade, e comercializava essa exploração natural com os países da Europa. Surgiu então o chamado Pacto Colonial, surgiu na Holanda, foi usado por boa parte dos países da Europa, como é o caso de Portugal e Espanha. O que era o Pacto Colonial, né? A economia das colônias, portanto, completava a economia das metrópoles, né? Qualquer colônia não poderia fazer comércio com outro país europeu, apenas com a sua metrópole, né? Com o país que a coloniza. Dessa forma, você protegia que as colônias só gerassem lucro para a sua própria metrópole. E nesse mapa aqui, né, a gente vê como era a divisão do mundo conhecido, né, durante as grandes navegações. Acima, né, no círculo acima, nós temos a Europa e abaixo, né, nós temos a América, a África e a Ásia, né? Nesse contexto, a Europa, né, estava acima, né, dos outros continentes, porque ainda os outros continentes estavam em seu processo de colônias.
A África, boa parte da África eram colônias da Europa. A Ásia também estava sendo colonizada pela Europa e a América, né, também. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, né, sobre as práticas mercantilistas da Inglaterra, França e Holanda. Uma aula rápida, né, e com isso nós terminamos o capítulo 7, as grandes navegações.